Veja o advogado do Trump destruindo na entrevista sobre as sanções no ministro Alexandre de Moraes. Os entrevistadores tentaram forçar Martin Luca ao erro usando jogos de palavras, mas nada adiantou porque ele estava preparado. Antes de seguir, peço que se inscreva no canal para me apoiar. Estou apenas começando e cada inscrição faz toda a diferença. Deixa o like para esse vídeo atingir mais pessoas e vamos ao vídeo. Dr. De Luca, seja bem-vindo aqui ao nosso All News. Dr. De Luca, a primeira coisa que eu queria entender é quais são as informações que circulam aí nos Estados Unidos. Se essa sanção da lei Magnitsky, ela vai se restringir ao Alexandre de Moraes ou se as informações que chegam ao senhor é que pode eventualmente se expandir aos familiares dele ou a outros ministros do Supremo? Obrigado por ter me convidado, Raquel. Prazer estar aqui com vocês. Como todo regime de sanção econômica, obviamente as sanções sempre podem ser expandidas, seja para familiares, seja para outros aliados do Alexandre de Moraes. Sem embargo, até onde eu entendo, a intenção do governo americano é focar na pessoa que ter sido o coração, né, da repressão e censura no Brasil. Aliás, se olharmos o caso da Rumble e Trump Media e por que o Alexandre de Moraes foi processado, o que vemos é que não teve nenhum outro juiz brasileiro, não teve nenhum outro ministro do STF na história do Brasil, mesmo com 5, 6 anos, né, já nem sabemos quantos anos vão de fake news inquiry, de inquérito de fake news, não teve nunca outro juiz brasileiro que fez as condutas ilegais que o Alexandre de Moraes fez. Alexandre de Moraes tem amplamente documentado, como está no processo da Flórida, da Rumble e Trump Media, Alexandre de Moraes tem violado a lei americana, violado os compromissos internacionais do governo brasileiro, violado o Tratado de Assistência Legal Mútua Bilateral Brasil-Estados Unidos e, como foi reconhecido pelo Ministério da Justiça do Brasil na carta que responde ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o dia 12 de junho, o Alexandre de Moraes também tem violado a lei brasileira, como ele viola rotinariamente. Então, o que a gente tem aqui é uma pessoa muito independente, que não se limita pela lei, que não se limita pelas normas internacionais, que não se limita pelos compromissos assumidos pelo governo brasileiro e que não se limita pelos tratados bilaterais que o Brasil atinge com outras nações, como os Estados Unidos. Doutor, desculpa, o senhor está falando sobre o comportamento do ministro Alexandre de Moraes, que na sua avaliação tem condutas ilegais, mas em relação ao presidente Donald Trump, o senhor não acha que as atitudes dele, não só com o Brasil, mas focando no Brasil, de atacar a soberania nacional brasileira, de exigir que aqui nós temos poderes separados, né, independentes, exigir achar que uma pressão dele possa parar um processo judicial, não é uma interferência, não é achar que é o dono do mundo? Uma ótima pergunta, Raquel. Vamos lá, duas coisas. A primeira, não vamos falar que eu considero que ele está violando a lei brasileira. O Ministério da Justiça do Brasil, na carta de 12 de junho, que é de público conhecimento, reconhece que as ordens do ministro estão violando a lei do Brasil. Então não é Martin De Luca, advogado da Rumble, que considera isso, é o Ministério da Justiça do Brasil. Ponto 1. Ponto 2. Poderes independentes. Assim como Alexandre de Moraes tem perdido toda a credibilidade internacional. Pensemos que Brasil é um país com uma reputação do judiciário excelente, historicamente, que qualquer mandado de um juiz brasileiro é cumprido ao redor do mundo, qualquer pedido de extradição de um juiz brasileiro era cumprido ao redor do mundo, e o Alexandre está acabando com a reputação do judiciário brasileiro. Poucas vezes tem acontecido o que aconteceu agora. Doutor, Espanha... Doutor, não, desculpe interromper o senhor, mas não, é que o senhor já citou 2 vezes esse ofício do Ministério da Justiça de 12 de junho deste ano, mas ele não cita o ministro Alexandre de Moraes nominalmente. Cita indiretamente, porque está feito... Não cita nominalmente, não cita nominalmente. Se eu posso te responder, eu vou te explicar como cita. Por favor.
7 de maio de 2025, o Departamento de Justiça manda uma carta para o Ministério da Justiça brasileiro, fazendo referência aos mandados de Alexandre de Moraes e em resposta aos mandados de Alexandre de Moraes, que são a causa do processo na Flórida desde fevereiro, certo? A carta de 12 de junho é uma resposta à carta de 7 de maio do DOJ, do Departamento de Justiça. Então, está respondendo, queridos, esses mandados que seu ministro mandou estão violando todas as leis. Pum, 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 pum. Respondendo essa carta, o Ministério da Justiça fala, imagina, desculpa, caso vocês tenham interpretado isso, que é exatamente o que os mandados do Alexandre de Moraes falam, isso está totalmente errado, não é assim. Não, de jeito nenhum, imagina. Todo mundo pode ler a carta é pública. Mas o que está errado, doutor, é a interpretação dos senhores? Ou, desculpe interrompê-lo, só para eu entender, o que está errado é a interpretação que os senhores tiveram da decisão do Moraes ou a decisão do ministro? É a decisão do ministro, não é a decisão, os mandados. Não tem advogado no planeta Terra que vai achar que mandar um mandado de censura por e-mail faz sentido ou está certo. Tá? Não é algo controversial no direito, é óbvio. Brasil e Estados Unidos têm um tratado bilateral para essas coisas. Todo juiz brasileiro, inclusive Alexandre de Moraes, sabe como fazer as coisas certas, porque além da Rumble, ele nunca violou a lei desse jeito. Então, o Departamento de Justiça americano manda uma carta a 7 de maio falando, meu Deus, como seu juiz está fazendo isso? Isso viola o tratado bilateral, viola a lei, viola isso, viola aquilo. E o Ministério da Justiça do Brasil responde o dia 12 de junho falando, vocês estão certos, desculpa, imagina. Não é assim. Está certa, né, Raquel, que na carta de 12 de junho, o Ministério da Justiça, acho que para evitar vergonha, né, ou talvez por medo do Alexandre mesmo, o Ministério da Justiça não menciona por nome o Alexandre. Mas o que está fazendo é responder uma carta, e o assunto da carta que está respondendo é mandados ilegais do Alexandre de Moraes. Doutor? E está concordando com o Departamento de Justiça americano. Então, implicitamente e indiretamente, está aceitando, claro, o que nosso ministro faz é ilegal. Desculpa, deve ser um erro de interpretação. Deixa eu entender uma coisa, porque o mais importante aqui, o judiciário, ele é independente, né, aqui no Brasil. Ou seja, por mais que o executivo achasse alguma coisa, o judiciário tem autonomia para tomar as decisões. Eu quero entender qual que é o objetivo dessa lei e da aplicação dessa lei contra o ministro. É intimidar os demais ministros da corte, fazê-los mudarem de ideia? Qual que é a intenção? Qual lei está falando? Da sanção econômica? Isso, agora que foi imposta ao ministro Alexandre de Moraes. Sim. Bom, as sanções econômicas normalmente estão reservadas para conduta que vai totalmente fora dos parâmetros normais. Tá? Pelos exemplos que eu estou te dando, eu acho que a conduta do ministro Alexandre de Moraes está numa liga única. Vamos lembrar, por exemplo, a Rumble está banida por força bruta só em 3 países no planeta. Rússia, China e Brasil. Sabemos que Rússia e China é outro assunto, né? Normalmente banem porque o regime quer sobreviver. No Brasil não tem um problema de sobrevivência do regime. Que regime? É o governo, né? É democraticamente eleito o governo brasileiro. Então, por que é feito isso pelo ministro Alexandre de Moraes? É claro, as provas estão nos últimos 5 anos. Todo ponto de vista que for suprimido e censurado pelo ministro é de direita. Alguém aqui nesse programa pode me falar uma conta nas redes sociais que foi bloqueada, suspendida, foram detrás dos dados do usuário de um ponto de vista de esquerda? Não existe. Só ponto de vista de direita. Então, é uma censura ideológica. Defender golpe de Estado é um ponto de vista da direita? Mas a questão, o ponto que eu acho que o Diego está colocando para o senhor, Diego, me corrija se eu estiver errado, é o seguinte: todas essas medidas, o tarifaço, a lei Magnitsky, o objetivo final é a anistia, Jair Bolsonaro? Olha, eu não posso falar por isso, porque não me compete eu falar isso. Tá? Eu acho que o presidente Trump falou isso claríssimo. Mas o que tem como objetivo claro, como foi anunciado, é a conduta do Alexandre de Moraes é inaceitável nos padrões internacionais. Tem Estados Unidos, tem Itália, tem Espanha, tem diversos países que já têm recusado os pedidos de extradição do Alexandre de Moraes porque não são acreditáveis, porque são todas perseguições políticas, né? Isso está bem claro internacionalmente fora do Brasil. Então, doutor, só para concluir,
quero responder a sua inquietude. Então, o propósito é punir a pessoa que está se comportando de forma ilegal, que constantemente viola a soberania americana. Vamos lembrar que agora o governo brasileiro está falando de proteger a soberania brasileira. Mas no caso da Rumble, ninguém mandou Alexandre de Moraes encaminhar mandados por e-mail para a Flórida para banir conteúdo postado nos Estados Unidos por cidadãos americanos. Oi? E isso aqui está violando a soberania do Brasil? Como assim? Então, é uma reação totalmente defensiva. E o que está tentando fazer as sanções é marcar a linha vermelha, isso aqui é inaceitável. Obviamente, o único juiz brasileiro que tem feito isso na história do Brasil é Alexandre de Moraes. Não tem outro ministro hoje do Supremo, nem do Judiciário brasileiro que tenha feito isso. É só ele. É uma liga única, né? Então, o senhor acredita Só um minutinho, Carla, só para concluir. Então, o senhor acredita que não vai haver uma extensão, como se espera no núcleo bolsonarista, eventualmente para Flávio Dino ou para Luiz Roberto Barroso? Eventualmente só para os familiares do ministro? E mesmo os familiares, né? Não é algo automático sancionar familiares. É uma medida muito extraordinária. Eu entendo, assim, tem muito barulho político. Então, estou te falando da minha experiência como advogado, que lida muito com sanções. Sancionar familiares é uma coisa extremamente rara. Não acontece com frequência. Não foi o que aconteceu hoje, necessariamente. Aqui tem só uma pessoa designada, está no site do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, e essa pessoa é Alexandre de Moraes. Mais ninguém. Então, familiares é uma coisa que só tende a ser sancionados quando o familiar atua de uma forma para eludir ou evadir as sanções econômicas. Mas, assim como qualquer terceiro poderia ser sancionado por ajudar uma pessoa designada a eludir as sanções econômicas, tá? Então, isso por um lado, familiares. Em relação aos outros ministros, se você lê o anúncio da Casa Branca de hoje, o anúncio do Departamento do Estado e do Departamento do Tesouro cuidadosamente, e você vê por que ele está sendo punido, você pode chegar à conclusão que muito dessa conduta que está sendo mencionada aplica unicamente a Alexandre de Moraes. Então, se os outros ministros não estão envolvidos na conduta que é mencionado no anúncio do Departamento do Tesouro e da Casa Branca, não estão sendo hoje alvos de mais sanções. Pode acontecer, basado no que aconteça daqui para frente, óbvio, tudo é possível na vida, mas é uma descrição muito detalhada, mais do normal até, e muito clara, justificando por que Alexandre de Moraes especificamente é sancionado. Tá? Então, leia, aconselho traduzir isso em português, levar à população em geral, porque é muito específico essas ações dele. Carla. Oh, doutor, duas coisas. Primeiro, o senhor não respondeu ainda do Trump interferir assim, no mundo como um todo, mas primeiro só corrigir uma informação que você perguntou para a gente sobre redes de esquerda sendo bloqueadas. Tem sim uma do Rui Costa, do PCO, teve as redes bloqueadas, é de esquerda, não se trata de esquerda ou direita, é democracia. Mas a pergunta que eu queria fazer para o senhor é se o senhor acha que essas medidas contra o ministro Alexandre de Moraes especificamente, se dá para comparar o que vocês julgam ser exagero e perseguição, enfim, a crimes contra a humanidade, que era o foco dessas medidas em outras ocasiões. O senhor considera crime contra a humanidade uma medida judicial que vocês discordam por viés político? Não é crime contra a humanidade, vamos ser claros. A lei Magnitsky aplica a severas violações de direitos humanos, não crime contra a humanidade. Então, acho que, só para centrar, ninguém está falando aqui de crime contra a humanidade. Estamos falando de violações sérias, repetidas e sistemáticas de direitos humanos. Então, aí eu faço uma pergunta para você. Você acha que a liberdade de expressão é um direito humano? É um direito humano, e eu vivo no Brasil com liberdade de expressão. Eu só não o Brasil tem uma regras, visão nem diferente, né, sobre a liberdade de expressão. Com certeza o Brasil tem liberdade de expressão. Eu sou uma pessoa que fala português, né, que adora o Brasil, que tem o maior carinho pelo Brasil. E é muito importante, especialmente vocês como mídia, que tem um poder de fazer chegar a informação à população, não confundir isso. E não estou acusando ninguém, estou falando legitimamente assim. Pensem e foquem no que estamos falando. Não, isso aqui não é um ataque ao Brasil. Longe disso. Exatamente o oposto. Nenhum ataque ao judiciário brasileiro, nenhum ataque a todo o STF.
com certeza nenhum ataque ao governo Lula. Ok? A designação, baixo a lei Magnitsky de hoje, é extremamente detalhada e documenta, como encaixa na lei americana, o abuso sistemático e repetido, reiterado, de direitos humanos do Alexandre de Moraes. Um último ponto é o seguinte: quem mandou Alexandre de Moraes e que daria autoridade a um juiz brasileiro a demandar? Vamos pensar o que aconteceu com o Rumble. Demandar que a Rumble tem que bloquear conteúdo e contas de cidadãos americanos em território americano postando conteúdo nos Estados Unidos, bloqueando globalmente, porque foi o que ele pediu em fevereiro, está todo lá no nosso processo da Flórida. Ponto 1. Ponto 2. Ignorando e violando o tratado bilateral entre os dois países, um tratado que o Alexandre de Moraes tem seguido dezenas de vezes, porque ele sabe direitinho como fazer os pedidos certos através do tratado bilateral, ignorou. Terceiro, demandando o vazamento ou entrega de dados para ele, autoridade brasileira, de usuários americanos nos Estados Unidos, o qual é feito fora do tratado bilateral, porém é ilegal, e a Rumble teria que violar a lei americana para cumprir com o mandado ilegal do ministro. Qual é a lei? Se chama em inglês Stored Communications Act, ou a lei de acumulação de dados. Nenhuma empresa americana pode entregar dados a uma autoridade americana ou estrangeira, a menos que tenha um mandato válido. Só para elucidar, o Rumble foi suspenso por não ter um representante aqui no país, no Brasil, né? O que exige a legislação brasileira. Bem, isso não é verdade. A legislação brasileira não requer isso. É uma interpretação do STF que fala que empresas que nunca tocaram país, que nunca tiveram funcionários, não fizeram um CNPJ, nunca fizeram um negócio no Brasil, nunca tiveram um parceiro comercial no Brasil, nunca ganharam R$1 no Brasil, nunca escolheram fazer negócios no Brasil, tem que montar um CNPJ, contratar funcionário, criar um representante legal. Isso foi uma interpretação do STF, isso não está na lei brasileira, isso não está escrito na legislação brasileira, é uma interpretação que foi feita pelo STF. Agora, vamos pensar na prática como funcionaria o mundo, porque esse tipo de interpretação que o STF tem para plataformas só se encontra na China, na Rússia, do jeito que está escrito, tá? E mais nada. Não estamos falando, todos os países funcionam desse jeito. Não funcionam todos os países desse jeito. Tá? Então, isso é uma anomalia total. Quando você precisa de um representante legal no Brasil, é claro, eu quero fazer negócios lá. Pô, vou abrir uma conta bancária, vamos fazer de um parceiro, vou comprar coisas do Brasil, vou vender coisas do Brasil, vou fazer business com o Brasil. Quero participar da economia brasileira. Ok, perfeito, óbvio, você tem que estar submetido às leis brasileiras, à justiça brasileira, etc. Aqui estamos falando de um juiz brasileiro atacando uma empresa que não tem contato nenhum, nem negócios nenhum no Brasil, zero, e tentando tirar conteúdo de cidadãos americanos postando dentro do território dos Estados Unidos. Quem pode defender isso? Então, em vez de defender o indefendível, eu acho que esse é um momento crítico, né, com esse anúncio de sanções, para pensar, bom, vamos dar uma pausa aqui, vamos pensar, o que estamos defendendo exatamente? Porque estamos jogando 260 milhões de pessoas num buraco econômico de uma forma totalmente desnecessária, por defender algo que é indefensível, né? Tá certo, doutor. Obrigado pela participação conosco. Um abraço para o senhor. Bom trabalho. Após várias tentativas de invalidar as informações passadas por Martin Luca e sem argumentos, os jornalistas encerraram a entrevista. O advogado de Donald Trump soube lidar com todas as ofensivas de forma impressionante, apenas com a verdade, demonstrando domínio impecável do discurso e da lei. Obrigado por assistir até aqui e não se esqueça de inscrever no canal, deixar o like e comentar. Até o próximo vídeo!